Eu sou, então, a Caroline. Oi, Vini. Eu sou a Eu Caroline. tô suspeitando que a Silene não tá aí com vocês. A Silene hoje não está. Depois a gente conversa, então. Eu estou no lugar dela, pode ser? Pode. Então, tá. Então, eu sou a Caroline, eu sou coordenadora aqui da Amo Criança. Quer falar, Vini? Ai, todo mundo já me conhece? Ainda não. Ainda não. Os convidados não te conhecem. Oi, eu sou Vinícius, eu tenho 12 anos. E é paciente da Amo Criança, né? A avó acabou de dizer isso. Isso aí. Quem gostaria de falar agora para se apresentar? Vinícius está curioso para saber quem vocês são. Então vamos lá. Eu sou a Sargento de Paula, trabalho na Brigada Militar e trabalho também através do PROERD aqui na instituição, na Brigada. Eu sou a Juliette, também sou da Brigada Militar, instrutora do PROERD, e vamos participar então com vocês na tarde de hoje. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Vini. Boa tarde as colegas aí da AMA e as colegas da Brigada. Sou Almeida, sou inspetor-chefe do setor de educação da Guarda. A gente desenvolve vários trabalhos com crianças. Durante a apresentação eu falo um pouco mais deles. Legal. Então, só vou ler então, o currículo que vocês nos mandaram, né? Então, a soldada Juliette de Souza da Silva, ela é da Polícia Civil Militar há 11 anos, atualmente auxiliar da primeira seção e comunicação social, CRPO, curso de instrutores do PROERD 2012 em Taquara, graduanda em Pedagogia pela Universidade La Salle, em Canoas. E a Sargento Ângela de Paula Maciel, policial militar há 16 anos, atualmente mobilizadora, identificadora do CRPO, foi monitora da Escola de Educação Infantil, de Recreação, de Escola de Educação Especial, professora em Escola de Futsal, presidente da Banca de Avaliação Física da Brigada Militar, curso de instrutores PROERD 2012 em Taquara, graduada em Educação Física, pós-graduada em Gestão Estratégica para a Prevenção de Violência Local pela Unicinos. Então, temos também o Alexandre Henrique de Almeida, que é da Guarda Municipal, tecnólogo em Sistemas para Internet, graduando em Psicologia, então, da Guarda Municipal, inspetor-chefe da Escola da Guarda Municipal. E depois também vai entrar a Patrícia, ela tem um compromisso, né? Então, ela entra mais tarde. E ela é, então, a Patrícia Spindler, psicoterapeuta, psicóloga da Guarda Municipal de Novo Hamburgo e professora do curso de Psicologia da INH. Quem gostaria de começar? A gente tem vários convidados, né? Então, quem gostaria de começar a sua apresentação, pode ficar bem à vontade. Quer começar, Almeida? Pode ser. Não sei se... gostaria de deixar para as colegas também a oportunidade, mas tranquilo, posso começar. Assim. Explicando um pouco como que aconteceu esse encontro, então, né, que embora virtual, da AMO com a Guarda, foi através da Patrícia, a psicóloga, então, daqui da Guarda Municipal, que em breve deve estar também chegando aqui para participar conosco. E a Patrícia me convidou, né, a gente trabalha muito junto nas formações dos guardas municipais, trabalho no setor de educação daqui da Guarda, então além de desenvolver ações nas escolas,
que eu vou tratar um pouco aqui na apresentação, a gente também faz a formação dos colegas quando chegam na Guarda Municipal e faz também a capacitação, a qualificação, os treinamentos durante o ano, né? Todos nós temos que passar aí por uma carga horária de treinamentos, e a Patrícia também nos auxilia nas questões aí que envolve relações humanas, psicologia, e ela então lembrou de mim e me convidou para participar, e é uma honra, agradeço pelo convite. Eu fiz uma apresentação, não sei também se ela vai, enfim, trazer tudo aquilo que era esperado, né, de apresentar o trabalho da Guarda. Tem questões muito legais ali, mas de legislação, mas que a gente pode depois também ficar à disposição para discutir e também para trazer dúvidas que venham a surgir, tá bem? Eu vou ver se eu me acerto aqui, não é muito a minha praia, embora agora a gente está fazendo quase tudo à distância, mesmo aqui na Guarda, algumas aulas. Vou tentar me achar aqui, peço desculpa qualquer falha aqui. Não tem problema. Até para a gente poder se situar, se organizar bem quanto ao nosso tempo, a gente tem uma programação do projeto em termos de intervalo por volta de umas 15 para as 3, aí até as 3 horas da tarde, onde a gente geralmente faz a proposta dos nossos participantes e convidados fazerem um lanche, né, coletivo. O Vinícius já está tomando o café dele. E depois a gente retoma às 3 horas até as 3h30 com algumas dúvidas. A gente já tem, assim, algumas questões que a gente elaborou, né, para ter mais informações e compartilhar com os nossos adolescentes, mas daí a gente faz depois das 3 horas, tá? Então, Perfeito. Por favor, Almeida, fica à vontade. Obrigado. Só gostaria de perguntar se todos visualizam a apresentação. Sim. Tá, obrigado. Bom, então, a proposta que foi pedida é a gente apresentar um pouco da atuação da Guarda Municipal com as crianças e adolescentes. Para falar um pouco sobre a Guarda, muitas vezes eu costumo falar com o pessoal, às vezes em treinamento, que a Guarda Municipal não é assim como a Polícia Militar. Muitas vezes a Polícia Militar a gente já visualiza, né, o trabalho deles. A Polícia Militar está em todo o estado, e as guardas municipais, como são muitas vezes alguns municípios que têm, não todos, muitas vezes a gente não tem muito claro o que a Guarda faz, né? Então, acho que é importante primeiro situar quando que surge a Guarda Municipal de Novo Hamburgo, né? Ela foi criada lá em 1990, tem quase 30 anos aí, né? E ela surgiu inicialmente com a atribuição de cuidar daquilo que era patrimônio do município. Embora aqui em Novo Hamburgo ela surgiu com uma característica que os guardas trabalhavam já naquela época na rua, né, e atuando muitas vezes nos quarteirões, cuidando também do patrimônio das pessoas, a Guarda nasceu mais ou menos nesse intuito. Então não tinha muito essa visão de um trabalho mais com a comunidade, de atividades de educação, né? Se tiver alguma incongruência, peço que me avisem, só porque eu não visualizo vocês. Tranquilo. Beleza. Então aqui eu trouxe uma foto também de quando a Guarda foi criada. Lá em 92 foi feito um curso de formação, então, para aqueles colegas que estavam entrando na Guarda, e aí eles, depois de alguns meses, iniciam então o trabalho nas ruas, né? Mas isso evolui, né, ao longo do tempo. Lá em 1997, então, é criado o Código de Trânsito Brasileiro, e aqui em Novo Hamburgo, uma das atribuições que a Guarda passou a assumir foi a de fiscalização e também de educação para o trânsito, né? Quando o Código de Trânsito ele é criado, ele prevê a fiscalização daquelas infrações, daquelas situações que acabam fugindo da norma, né, fugindo da legalidade, das infrações, mas também ela prevê que se trabalhe a educação desde as crianças pequenas até os condutores, né, os condutores já com experiência de direção, digamos assim, para os pedestres, os ciclistas. Então a Guarda também, em algum momento, acabou assumindo essa atribuição de fazer também a educação para o trânsito, né. Aqui eu trago uma imagem, por exemplo, de duas crianças, duas meninas, atravessando a faixa de pedestres, e também o quanto que isso está envolvido, por exemplo, na educação com a Guarda. A gente trabalha diretamente nas escolas e o
trânsito é um tema que a gente trabalha desde os pequenos, é algo que é muito recompensador, porque a gente observa que com as crianças pequenas a gente consegue ter um trabalho muito mais efetivo. Muitas vezes o condutor, que já está há muito tempo dirigindo, ele acha que ele já sabe tudo, e a criança, ela tem essa capacidade de aprendizado que está em construção, então ela também, muitas vezes nos desafia, nos coloca, bom, como é que eu faço isso, mas, meu pai não faz assim, meu pai não dirige assim, minha mãe quando atravessa a faixa de pedestres, ou não usa faixa de pedestres, e a gente consegue, nas crianças, trazer essa ideia de exercício, né, desse direito, então, que é o direito de circular nas vias com segurança, né. E lá em 2014, então, somente em 2014, foi criado um estatuto, uma lei federal, que diz mais ou menos assim o que as guardas têm como atribuição, o que as guardas municipais devem fazer, né, e no que elas devem trabalhar, para não ocuparem o lugar, né, que a Polícia Militar já tem, que acho que os colegas da Brigada vão falar, mas para trabalharem juntas, né, para poder somar nesse trabalho, seja de educação, seja muitas vezes também de combate ao crime, de repressão, né. E essa lei, lá em 2014, então, ela prevê que a Guarda Municipal ela tem como principal atribuição a proteção e a prevenção. Né? E isso está totalmente relacionado com o trabalho da Guarda com crianças e adolescentes. Assim como eu falava, a gente tem essa percepção de que trabalhar a prevenção com as crianças e os adolescentes é a principal forma de mudar a sociedade, né? Então, essa lei vai falar que dentro dela tem muitos outros itens, eu só trouxe um aqui, que são os princípios mínimos de atuação das guardas, e eu pego um desses itens para não me estender também, mas a proteção dos direitos fundamentais, né, do exercício da cidadania e das liberdades. Então, quando a guarda acaba atuando, né, trabalhando com crianças e adolescentes, é muito focada nesse aspecto, preservar a vida, reduzir o sofrimento, né, proteger os direitos dessas crianças, né, e também os deveres que precisam ser cumpridos por todos, pelas crianças, pelos adolescentes, também pelos adultos, né, para que eles possam, de alguma forma, exercer ter acesso a todas as possibilidades da cidade, né, do espaço público que a gente precisa ter. O trânsito é um exemplo desses. Então, qual que é o trabalho da guarda, né, junto com as crianças e adolescentes? Bom, a gente tem que entender, né, que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e de deveres. Né? Muitas vezes a gente tem bem claro até de que hoje, e que bom que é assim, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem se tornado cada vez mais presente para os nossos jovens e também para os adultos, mas que a gente muitas vezes esquece também que existem alguns deveres, que a gente muitas vezes, se eu quero escutar um som alto, por exemplo, né, muitas vezes eu posso estar incomodando ou até intervindo no direito de um vizinho meu que não gostaria de estar escutando aquele barulho, aquela música alta. Então, a guarda, nesse sentido, né, ela vem participar preventivamente, vem buscar de uma forma preventiva, buscar através da prevenção, assegurar que as crianças, os adolescentes possam exercer todos os direitos, né, e que também respeitem aqueles deveres, né, que são necessários para que a gente consiga conviver melhor nessa sociedade. Então, muitas vezes, evitar que um adolescente piche algum espaço público para que as outras pessoas também possam desfrutar daquele ambiente, né, possam ter aquele direito que todos nós temos de acessar aqueles bens. Então, a gente pode pensar, né, naquilo que a guarda vem trabalhando, né, que alguns direitos que a gente observa mais, assim, que a guarda está envolvida em proteger, né, em tentar, de alguma forma, fazer com que as pessoas possam usufruir desses direitos de uma maneira mais livre, mais tranquila, com segurança, né. Um deles é o direito à educação. Depois a gente vai ver que a Guarda Municipal tem um programa Escola Mais Segura, que ele trabalha basicamente nas escolas municipais, e
e que ele tem alguns objetivos, né, e o principal deles é criar dentro da comunidade escolar um ambiente mais seguro, um ambiente que é mais harmonioso, que com menos brigas, muitas vezes, desentendimentos. A gente tem algumas ações para isso. O direito básico, então, de se conviver em sociedade, né, de que as crianças e os adolescentes possam andar pela cidade, né, junto com as suas famílias, de forma segura, de forma tranquila, sem se preocupar, né, se pode acontecer um assalto ou alguma outra situação nesse sentido. O próprio direito como eu falava do trânsito, né, o próprio direito de usufruir de um espaço público, de um espaço de trânsito em que as pessoas se respeitem, que as pessoas não exista ao mínimo de acidente, né, de que as pessoas possam perder a vida, enfim, ou ter alguma outra situação de adoecimento relativo ao trânsito. Então, um dos outros direitos que a gente percebe que tem como foco do trabalho da Guarda Municipal o direito de proteção à vida, né, dessas crianças. Depois eu também vou trazer as ações que a gente faz nesse sentido, e direito à liberdade, de poder ir e vir, de poder usar o direito que eu falava de conviver em sociedade, de poder usar dos espaços, né, de poder também respeitar o espaço dos outros, do coleguinha, para que ele possa também usar desse espaço sem que aconteçam desentendimentos, brigas, né, ou que as pessoas acabem indo para alguma situação de agressão, né. Então, para que todos esses direitos aconteçam, também é necessário, né, que as crianças, os adolescentes, os adultos respeitem a vida e a liberdade das outras pessoas, né. Então, nós buscamos, através da educação e de outras ações da Guarda, sempre trazer esse aspecto de cidadania, né, de que as pessoas se reconheçam como sujeitos implicados nesse trabalho, né, e nesse trabalho e nesse papel, né, de pessoas que são responsáveis por uns cuidarem dos outros. Bom, e quais são as ações, né, quais são os trabalhos que a Guarda faz, então, junto às crianças e adolescentes? Como eu falava para vocês, a gente tem o programa Escola Mais Segura. Ele é um programa que acontece, ele envolve alguns eixos de atuação, né, um deles é a ronda escolar. Então, são 12 guardas municipais que trabalham todos os dias da semana em viaturas e que fazem a ronda nas escolas. Eles têm uma área específica por bairro, né, e que passam nas escolas, fazem muitas vezes a entrada ou a saída das escolas, conversam com a direção, dependendo daquilo que acontece. Às vezes tem uma briga, alguma situação na escola, montam alguns grupos para discutir essas dificuldades, esses problemas. Ou acionam as equipes que trabalham, então, com ações de justiça restaurativa, que a gente vai ver aqui para frente também, para poder, através da palavra, através da fala, evitar que esse problema, né, que esse desentendimento muitas vezes se agrave e possa virar até alguma coisa de uma briga, com uma lesão, alguma outra situação nesse sentido. A gente trabalha com palestras, então, na Escola Mais Segura, faz algumas palestras sobre direitos e deveres das crianças e adolescentes, um pouco desses que eu fui trazendo aqui, né? Ações de prevenção à violência no trânsito. Então, nós cotidianamente somos acionados, solicitados para alguma palestra que envolva acidentalidade, né? A gente tem esse problema também, digamos assim, ou essa dificuldade no trânsito, tem um número muito grande de mortes por acidente de trânsito no Brasil, né, e outras ações de prevenção à violência na escola. Então, muitas vezes trabalhamos bullying, alguma questão mais pontual que as escolas estejam vivenciando. Basicamente, esse trabalho é nas escolas municipais, né, por causa dessa proximidade com a Guarda. Em alguns casos, algumas escolas estaduais também já solicitaram, a gente participa, né, mas também, muitas vezes, tentando alinhar ali com o trabalho feito pela Brigada Militar. Trago aqui, então, duas fotos, uma de uma ação de trânsito, né, de educação para trânsito para crianças bem pequenininhas, de 2, 3 anos, e também uma foto aqui da equipe da ronda escolar, então, na frente de uma escola.
Uma outra atividade que a Guarda realiza são as mediações comunitárias, né, os núcleos de justiça restaurativa. Não necessariamente eles são com crianças e adolescentes, eles muitas vezes podem acontecer com os pais, né, muitas vezes a gente já teve casos de pais que às vezes se desentendem e brigam, muitas vezes até as crianças, os adolescentes não brigaram, mas os pais se desentendem em alguma situação que envolva a escola ou outro contexto, né? E a Guarda acaba, então, mediando também, reunindo essas pessoas quando elas se dispõem para conversar, para poder falar sobre aquilo que fez com que elas se desentendessem, e muitas vezes se consegue êxito nessa situação. As pessoas acabam falando e conversando e chegam a um acordo, né, digamos assim. Isso também pode ser feito nas escolas, às vezes com algumas turmas, né, que acabam tendo problemas de entendimento entre os integrantes. Um outro trabalho que a Guarda desenvolve, então, é o programa Guarda Mirim. Ele é um programa que objetiva trabalhar, então, com as crianças dentro aqui da Guarda Municipal, trabalhar a cidadania, trabalhar a questão dos direitos, mais uma vez, a questão também dos deveres que cada uma dessas crianças, desses adolescentes tem, né? Trabalhamos meio ambiente, saúde, educação para o trânsito, segurança. O nosso público-alvo são as crianças e adolescentes, né? E geralmente esse programa ele é desenvolvido ao longo do ano, junto com o cronograma das escolas, às quintas-feiras. Então, no contraturno da escola, aquelas crianças que estudam à tarde, a gente faz atividade pela manhã, as que estudam pela manhã a gente faz atividade à tarde. Tem umas fotos aqui também do acampamento que a gente realiza no final do ano, onde tem também interação com a natureza, com o espaço público, né? Com os outros colegas, a gente faz atividades de montar barraca, algumas atividades à noite, contação de história. Outra atividade que acaba perpassando quase todas essas, a não ser a Guarda Mirim, são palestras nas escolas. Então, a Escola Mais Segura tem essa atividade, a própria questão da mediação de conflitos no ambiente escolar e nas comunidades também. A gente muitas vezes acaba realizando palestras, né, abordando a questão do trânsito, a questão do uso do espaço público, né, do respeito aos colegas, às outras pessoas, às pessoas mais idosas, né. Essas palestras, elas não acontecem somente nas escolas, elas também podem acontecer em empresas, em outros ambientes que muitas vezes acabam nos solicitando também. Ações de prevenção à violência no trânsito, né, para toda a sociedade. Então, tem um simulado de trânsito que a Guarda faz, eu tenho o vídeo dele, mas é muito extenso, eu não vou colocar aqui. Depois, se tiver interesse, eu disponibilizo o link, está no YouTube, e é bem legal. Participa o pessoal do Corpo de Bombeiros, participa o pessoal do SAMU, o pessoal de outras ambulâncias que tem trabalho voluntário, e então a gente faz a simulação como se tivesse um acidente de trânsito no centro, leva algumas crianças das escolas para elas assistirem também como que é todo esse trabalho, né, como que é a integração também entre esses órgãos, né, e como que é importante esse cuidado à vida no trânsito, né, porque esse simulado ele é tão real que quem assiste muitas vezes se assusta, pensa, nossa, está acontecendo um acidente bem feio lá no centro, às vezes ligam aqui para a Guarda, né, e a gente acaba explicando, não, é uma simulação, mas é importante a gente ver como que pode ser quão grave pode ser também, né, qualquer descuido no que se refere ao trânsito. A Guarda tem uma outra ação, então, que é atuar junto aos órgãos de proteção, né, nesse sentido trabalha com o Conselho Tutelar. Então, em alguns casos, muitas vezes, chega até o conhecimento da Guarda ou do próprio Conselho Tutelar alguma situação de violência ou de um desrespeito a algum direito de uma criança e um adolescente. O Conselho Tutelar, então, organiza alguma atividade, muitas vezes vai lá, conversa com a família. Em alguns casos, solicita o apoio da Guarda para a segurança deles, né, para a segurança dos funcionários, para a segurança das crianças também, que muitas vezes estão envolvidas, né, nessas ações.
e tem atuado aqui em Novo Hamburgo junto com a Vara da Infância e da Juventude na execução, então, de ações protetivas. Muitas crianças, depois de tentado, né, por vários meios, de várias formas com que elas assegurar esses direitos, né, a vida, a saúde, a educação, muitas vezes acaba que o judiciário tem que intervir, então acaba pedindo para a guarda também esse apoio, né, para fazer um acolhimento diferenciado, para acompanhar essa família dentro do possível, né, ou fazer alguma atividade de acolhimento dessa criança. Então a guarda tem atuado também junto com a Justiça da Infância e da Juventude. Bom, como que a gente deixa como sugestão aqui que podem ser acessados os serviços da guarda, então? Através das escolas, qualquer escola pode nos solicitar, geralmente, como eu falei, as escolas do município procuram a guarda, nada impede que alguma ação, muitas vezes de trânsito, a gente tem feito também nas escolas estaduais, quando assim há interesse, né? Outras organizações, então a própria AMO, já deixo aqui também a disponibilidade, se algum momento quiserem trabalhar trânsito, a gente tem ações bem específicas, saúde também, a gente tem algumas palestras de primeiros socorros, né, para situações bem simples, muitas vezes, mas que é importante difundir para as pessoas, né, para a comunidade, às vezes uma situação de engasgamento com uma criança, com um bebê, com um adulto, como é que se procede. A gente tem alguns colegas que são enfermeiros e que têm uma experiência também de trabalhar na SAMU e que têm a facilidade, né, em passar esse tema. E do programa Guarda Mirim, então, para as crianças que têm interesse também, a gente abre a seleção para o programa no início do ano. Geralmente no início do ano a gente tem a data, o programa inicia junto com as aulas, né, com o período de aulas da escola. Então a gente também abre essa possibilidade de disponibilizar o programa Guarda Mirim para aquelas crianças que querem participar. Geralmente até dezembro a gente já sabe ali quando que vai ser o início, né, o que precisa, como é que faz para se inscrever, que documentações podem apresentar, né? Para acessar os serviços da guarda, então a gente tem um telefone de emergência, que é 153, né? E tem outros telefones, tem um telefone fixo aqui da guarda, que ele é também 24 horas, para dúvidas, sugestões, aquilo que precisar também, que é o 3524-8738, e também tem um e-mail, que cai aqui então no setor de educação da Guarda Municipal, que com certeza qualquer dúvida, qualquer sugestão, o que precisarem, podem mandar para nós, que a gente responde assim que possível. No mais era isso, agradeço pela atenção, não sei também, não quero me passar no tempo, mas fico à disposição para aquilo que surgirem de dúvidas. E acho que esse vídeo está sendo gravado também para quem possa assistir posterior, pode mandar um e-mail ali, qualquer dúvida, sugestão, quer participar da Guarda Mirim, conhece alguém que queira participar, é só nos mandar por e-mail, tá bom? Obrigado. Obrigada, Almeida. Nossa, extremamente esclarecedor e, na verdade, ainda nos trouxe mais interesse, né? Em conhecer um pouquinho mais das ações. A gente já estava pensando aqui, nossa, projeto de férias, palestra da guarda. O que a gente poderia pensar nessa interação, né, Carol? Acho que é bem bacana para os nossos adolescentes, as nossas crianças terem mais conhecimento e mais proximidade, porque é um serviço realmente tão rico, né? Que a gente não tem conhecimento de todas as ações que a guarda executa, né? Parabéns pelo trabalho de vocês e obrigada por nos oportunizar mais conhecimento. Não sei qual tempo que nós temos, agora são 20 para as 3. Juliette, vocês querem fazer agora uma fala ou a gente pode mudar hoje um pouquinho a organização também? A gente pode fazer o intervalo? Ou o que vocês acham? Carol, o que tu acha? Eu acho... Poderíamos dar continuidade, Juliette? Tá no mudo. Tá no mudo. Tá. E agora tá bom o áudio? Deixa eu silenciar o sargento aqui. Ela teve que fazer um atendimento, daí ela deu uma saidinha. Certo. Nós não fizemos uma apresentação para expor. Aí o áudio tá meio ruim. Melhorou um pouco o meu áudio?
Tá bom, tá só um pouquinho baixo, mas a gente te ouve. Oi, melhorou agora meu áudio? Sim. Sim. A gente não fez uma apresentação para eles, eu achei que seria mais um debate, uma conversa, né? Mas Não adorei sei. a ideia do colega da guarda, para nós já poder, né, para um próximo momento, fazer então uma exposição de apresentação. O nosso trabalho aqui no Comando Regional, ele é um pouco mais administrativo, né, porque a gente concentra aqui a administração dos batalhões de todo o Vale dos Sinos, são 16 cidades que a gente abrange aqui. Em quase todas elas a gente trabalha com o PROERD, nós temos instrutores do PROERD, que é hoje o maior programa da Brigada em todo o estado, né. Ele é realizado desde 1998, então já vem há muitos anos sendo trabalhado nas escolas públicas e privadas dos municípios. Aqui em Novo Hamburgo nós também contamos com a Patrulha Escolar, que faz rondas, atende com palestras, né, também em grupos. É um trabalho bem diferenciado que a guarnição realiza. Além de todo o trabalho de polícia ostensiva, de força-tarefa, né, que é o nosso antigo conhecido como POI, que aí tem missões específicas, né, mas em todas as ramificações da brigada a gente trabalha muito a questão da prevenção, e até o pessoal solicita bastante palestras para as escolas, não somente do PROERD, da Patrulha Escolar, mas também o nosso POI, né, a Força Tarefa, eles têm um trabalho que eles fazem ali à disposição do trabalho deles, o tipo de armamentos que são utilizados, e isso é uma coisa que os adolescentes se interessam bastante quando a gente faz o quartel legal. A exposição do POI é o momento que eles esperam, assim, porque aí tem a apreensão de todo equipamento utilizado no confronto armado, em motim, rebelião, enfim, todos os tipos de atendimentos diferenciados que a guarnição faz. Dentro do PROERD, eu e a sargento somos instrutoras do PROERD, e a gente vem atendendo nesse momento a cidade de Novo Hamburgo pela demanda da cidade, né, número de escolas e de alunos, e a gente atende todos os níveis, né, desde a educação infantil até a adolescência e o 7º ano, que seria, né, o último ano escolar, e o PROERD Paz, que aí é um grupo diferenciado, que não é sempre que a gente consegue fazer atendimento, porque tem que ser, a gente sempre fala que o PROERD é de interesse da comunidade em buscar o nosso trabalho. A gente não pode obrigar a escola a querer o PROERD, a escola tem que querer o PROERD na escola. E são realizados aí, então, 10 encontros com as turmas, e nesses encontros a gente fala sobre todos os tipos de violência, né? A gente fala desde a prevenção até a violência. Com os pequenininhos a gente trabalha com cartazes, né? Uma aula mais de exposição, e a gente trabalha desde a questão da violência sexual, do uso irregular de drogas, de medicamentos, da segurança pessoal, principalmente, em como eles devem se manter seguros, né? As pessoas que fazem parte dessa rede de confiança deles, desde o toque que não é legal, aquilo que a gente trabalha com os nossos filhos desde pequenininho, de não aceitar nada de estranho, as questões de trânsito que o colega expôs também, nós temos cartazes, a gente trabalha bastante a questão dos sinais de trânsito, os locais adequados para brincar, locais que não são adequados para brincar, jogar bola, na bicicleta, que não são seguros, enfim, toda essa questão da segurança dos pequenos e da rede de apoio e de confiança, né? Quem são as pessoas que eu posso recorrer se eu tiver algum problema, se eu estiver passando por algum tipo de violência dentro da minha casa, para quem eu posso pedir essa ajuda, quem pode me ajudar dentro da escola, dentro da comunidade, na própria polícia militar, né? Toda essa questão a gente trabalha muito forte com os pequenos. No 5º ano a gente trabalha já bastante a questão do bullying, também da rede de apoio, os tipos de violência, que elas não são só física, né, que é uma dúvida que eles têm bem grande, assim, a questão de apelidos, xingamentos, né, a questão da agressão ao funcionário público, né, que o professor está em sala de aula como uma autoridade, tem os deveres e os direitos da própria, que eles têm que seguir, né, na escola, assim como na sociedade. Então, é um trabalho, assim, bem pausado para cada faixa etária, né, educação infantil, 5º ano, 7º ano. Já no 7º ano, aí sim, aí o trabalho ele é mais complexo, porque eles já estão numa fase que tem bastante, como é que a gente chama,
deles não participar, não irem nas aulas, desistência escolar é muito grande no 7º ano, a gente nota isso, né? Quando a gente trabalha ali, a repetência, né? Alunos que têm já uma idade mais avançada, numa turma com pequenos, então tem bastante conflito por causa dessa questão da idade, mas aí também a gente consegue trabalhar essas questões da violência, do bullying, rede de apoio, os deveres e os direitos deles, que é muito importante, e eles têm muita dúvida nessa idade, porque os questionamentos, né? A polícia pode me abordar, não pode me abordar? Qual é o tipo de abordagem que eu posso passar? E se eu for pego cometendo algum ato infracional? Quais são as consequências? Tem consequências? Eles estão borbulhando, né? Esse tipo de dúvidas. Então, a gente trabalha bem forte isso com eles, porque tem, sim, consequências e elas não são nada legais. E a gente sempre diz muito isso nas palestras do ProERD, que a consequência para o adolescente, muitas vezes, dependendo do ato infracional, ela é bem mais rigorosa do que para o próprio adulto, né? Porque o adulto, dependendo da penalidade, ele vai lá, vai assinar um termo no Ministério Público e vai pagar um serviço comunitário, algo do gênero, e o adolescente não vai ter essa escolha, né? Se ele for infrator, muitas vezes vai ter uma consequência maior, que é a questão do recolhimento, né? Que a criança é tirada, então o adolescente é tirado do vínculo familiar dele, vai, que eles dizem, né, não pode ser preso, não pode ser preso, ele vai ser apreendido e vai passar por uma medida socioeducativa, né, para poder voltar a conviver em sociedade, aprender novamente como viver em sociedade. Então, todas umas questões assim que a gente trabalha bastante nas palestras e na questão do ProERD do 7º ano, né, que é essa faixa etária que já começa a pegar os nossos adolescentes. Falei bastante do ProERD, da vida escolar, das apresentações que a gente faz com pó e coisa, mas não entrei muito na questão do trabalho. Bom, então, né, vou... O áudio da senhora, vou desligar. Tá. Vou desligar o meu. Eu peço desculpas, primeiramente, né, a vocês, porque eu tive que sair, fui chamada para o serviço, né, tive que sair rapidinho, mas já retornei. A gente agradece muito, né, através assim, da instituição, de ter esse momento para conversar, ter esse espaço com vocês, que realmente é muito bom, e essa nossa união nos deixa mais fortes. Esse trabalho nosso que a gente faz também junto com a Guarda Municipal é muito bom. Na verdade, quando a gente funciona, é tudo muito bom mesmo, né? É aí que a gente vê o resultado. Então, essa união com vocês é muito boa, essa parceria com vocês realmente nos deixa bem felizes. Sei que a Juliette já falou um pouquinho, né, da nossa função aqui como instrutores do ProERD. A gente, bom, só vou virar aqui um pouquinho o da Juliette, que a gente está com um pouquinho de dificuldade por causa da bateria dos telefones aqui também, mas, então, a gente trabalha, eu e a Juliette, né, nós trabalhamos com outros colegas também com o ProERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas, né. A Brigada Militar, ela trabalha com a prevenção através desse programa. A gente tem total apoio da nossa instituição para o desenvolvimento desse programa. A gente já trabalha há um bom tempo, eu e a Juliette fizemos o curso para instrutor de ProERD juntas, né? E já trabalhamos em várias escolas, tanto aqui Bom, então a gente trabalha já há alguns anos, né? Nessa parte da prevenção com as crianças e adolescentes, além do nosso serviço normal de prevenção e de policiamento também, né? Assim como a Juliette, eu também trabalho no administrativo da Brigada Militar, então, além dessa parte de prevenção com o ProERD, a gente trabalha na nossa função que é aqui dentro, no administrativo, mas a gente consegue conciliar porque nós temos esses momentos e a divisão, né, de horas para poder fazer esse trabalho. Não sei se tu chegou a falar, Juliette, na questão de abordagens ali, das perguntas que eles fizeram. Não. Eu só comentei a questão das dúvidas que eles têm bastante, a gente tem que trabalhar sempre possível com eles. Sim. Então, daí indo mais para aquele lado de perguntas ali que a gente deu uma olhadinha, que também as crianças e os adolescentes têm algumas dúvidas, né?
questão de abordagens, qual é o diferencial, se a gente tem algum diferencial, né, a polícia abordando criança, adolescente e adulto. Na verdade, isso tudo parte de um bom senso e também de instruções que a gente tem, e também, como já foi visto, né, e falado pelo colega da guarda, que existe o ECA, né, que é onde a gente vai achar ali quais são os deveres, os direitos da criança e do adolescente. E o que acontece nas abordagens é que a abordagem de um adolescente e de um adulto vai ser a mesma, até porque no primeiro momento, quando a gente aborda, a gente não conhece a pessoa. Então, quando é uma suspeita, é o que vai mudar de quando é uma abordagem normal do serviço normal de policiamento. Só essa é a diferença, porque a maneira que a gente chega para uma abordagem é toda feita através de treinamentos, né? E o que vai nos diferenciar também é depois do momento da abordagem, quando a gente já verificou quem é a pessoa e do que se trata, quando é um adolescente que cometeu algum ato infracional, ele se torna um adolescente infrator e vão ser tomadas as medidas necessárias. Aí diferencia de quando é um adulto, né, que cometeu um delito, que cometeu um crime. Porque aí, até mesmo na forma de divulgação, a gente precisa ter essa distinção do um e o outro, que o menor infrator, a gente toma determinados procedimentos, né, cuidando sempre essa parte da legislação da criança e do adolescente, que vai diferenciar daí do adulto. A gente até nem, o nome a gente diz assim, as coisas são as mesmas, mas a gente muda o nome. Por exemplo, a criança, ela não é presa, o adolescente ele não é preso, ele é apreendido. O adulto não, o adulto é preso, né? Muda a palavra, mas no final das contas a coisa é a mesma. A gente até orienta muito eles, os nossos jovens, né? Lá nas aulas do ProERD, que eles não achem que por ser criança ou ser adolescente a coisa não vai acontecer ou não vai dar nada, que muitas vezes esse pensamento, nós também já fomos jovens, né? Não que não sejamos, somos jovens, mas essa questão do não vai dar nada é que eles precisam ter consciência. A gente tem que pensar muito bem nos nossos atos, a gente precisa saber que as coisas que a gente faz, elas vão ter consequências. Então, as nossas escolhas, elas devem ser pensadas, né? Para que a consequência depois ela seja positiva. E então, essa questão da diferença da criança, do adolescente e do adulto, a gente sempre deixa bem explícito para eles que se tu cometeu alguma coisa errada, um ato ilícito, né? Alguma coisa nesse sentido, com certeza não vai ser a mesma medida se tu fosse um adulto, mas tu vai ter consequências. E aí a gente acaba passando para eles que a questão da boa escolha é que é o principal. A gente precisa saber fazer boas escolhas. E é isso que o ProERD tenta passar, né, para as crianças e os adolescentes. Outra questão também que a gente gosta muito de conversar nas nossas aulas é a respeito de como fazer essas boas escolhas, né? A gente trabalha muito com eles, a nossa tomada de decisão do ProERD, que a gente consegue fazer com que eles avaliem cada escolha, né? Aí nós fizemos um passo a passo, né? Defina o problema, analise as opções que você tem, atue fazendo uma escolha e depois faça essa avaliação se a tua escolha foi boa, foi ruim, se faria diferente dentro daquela situação ou não. Porque no ProERD a gente trabalha com muitos exemplos. A gente leva histórias no livro didático, e eles têm que resolver aqueles problemas. Qual seria a melhor decisão tomar dentro daquele problema se fosse eles naquela situação? Então, a gente tenta trazer o máximo possível para a realidade deles, né, para o momento que cada um está vivendo, para eles poderem vivenciar realmente aquela situação e tomar a melhor decisão, fazer a melhor escolha. Porque a gente estava falando também a questão das abordagens, a gente trabalha muito com eles, a questão dos direitos deles, dos deveres e as consequências, né, dos atos infracionais. A dúvida que eles têm bastante também quando eles nos perguntam, né, sobre o conselho tutelar, que o colega também expôs ali, né, porque a maioria dos adolescentes, eles têm aquela ideia de que o conselho tutelar, ele é uma forma de penalizar o adolescente, né,
E, na verdade, não. O conselho tutelar, ele é um auxílio, né, para aquele adolescente que está em alguma situação de vulnerabilidade, de violência. Então, eles têm que ver o conselho tutelar como um parceiro deles, um órgão que foi criado para proteger os direitos deles e não para puni-los, né? Quando o conselho tutelar é chamado, ele é chamado para auxiliar naquela situação porque ele é necessário, né? Então, não ver o conselho como uma penalidade. A penalidade maior que eu digo para ele sempre é o seguinte: aquele pai, aquela mãe que às vezes está passando por uma dificuldade e não consegue mais gerenciar aquele adolescente, ele vai ser chamado no conselho tutelar porque ele vai ter que explicar por que aquilo está acontecendo. Né? O adolescente está com muita falta escolar, mudou as atitudes, né? A escola notou que ele está diferente, que ele deve estar passando por algum problema. Enfim, o conselho é chamado para isso, para esse tipo de auxílio à família, né? E ao adolescente. Outra questão que eles trazem bastante para nós é a questão do abrigo. Em que momento a criança ela é retirada da família e ela é levada para um abrigo, é levada para um lar, né? Não, eles nos questionam muito isso. Existem duas hipóteses, né? Na questão do abandono e na questão da violência, né? Tem famílias que a criança é retirada para proteção dela, né? Porque dentro daquela família ela está passando por um tipo de violência ou não está tendo os direitos que ela tem garantido. Então ela é retirada daquele lar e ela é levada para um abrigo. Ou quando aquela criança, né, os pais, enfim, colocam para doação, não tem mais condições de manter aquela criança. Então o Estado não vai retirar nenhuma criança dentro do seu lar e levar para um abrigo se isso não for realmente a última esfera necessária. Eles têm que ter essa consciência que a vida, a criança só vai lá realmente se for necessário para a proteção dela. Não é uma punição, né? As crianças que estão lá, elas não estão sendo punidas. Elas sofreram alguma violência, elas tiveram algum tipo de abandono, e essa consciência é legal que elas tenham, porque às vezes a gente recebe na escola crianças que moram, né, nesses abrigos, e elas, querendo ou não, sofrem um tipo de bullying, né? Enfim, elas já têm toda essa carga do abandono e vão para uma escola, e lá na escola elas encontram mais uma dificuldade, porque elas não são acolhidas como deveriam ser. Então, as outras crianças devem ter, né, os outros adolescentes devem ter essa consciência em poder ajudar no que for necessário o adolescente que está nessa situação. Então, é bem legal trabalhar também essas questões, né, com eles, para a gente poder diferenciar, né, e deixar bem claro a situação que aquele adolescente está passando ou está vivendo e por que está vivendo. Eu acho legal. Esses movimentos eu não falei também. Outra coisa que seria interessante a gente falar, não sei se a gente também já está abusando do tempo ou não, mas aí é só vocês nos falarem, que é a questão do 190. Também a gente trabalha, eu não sei se tu comentou, Juliette, mas a gente tem 3 currículos, né, que a gente trabalha no ProERD. Então, principalmente lá com os menores, que a gente trabalha com alguns cartazes, né, que eles visualizam e são mais dessa parte visual, a gente mostra para eles a importância que é o 190 e que às vezes, né, algumas crianças utilizam para o chamado trote. E o nosso telefone do 190, ele é um telefone de emergência para aquela pessoa que realmente está necessitando. Então, a gente procura frisar bastante para eles que às vezes pode ser um familiar, um amigo que está ali necessitando, precisando de algum auxílio, de alguma ajuda, através do 190, e o telefone vai dar só ocupado, porque pode ser que na linha esteja alguém ligando só para passar esse chamado trote. Então, às vezes parece só uma brincadeira, mas não é, acaba atrapalhando e prejudicando, às vezes até a pessoa necessitando por algum risco, né, de morte, e está ali tentando a ligação e não consegue por 190. Então, a gente gosta de passar bastante para eles essa importância de não passar trote, não ligar, sem necessidade por 190. O 190 é um telefone de emergência para aquelas pessoas que realmente estão necessitando, precisando de ajuda. Obrigada, então, meninas. Juliette, Ângela, obrigada pelos esclarecimentos e também nos deixa ainda mais curiosas, né, e nos instiga a conhecer ainda mais o trabalho da Brigada. A gente teve uma experiência muito positiva, que vocês nos auxiliaram na garantia do acesso à alimentação para as nossas crianças, porque vocês nos ajudaram a entregar as nossas cestas básicas, né, agora na pandemia.
sem o apoio de vocês, né, de todos colegas aí que atuaram junto com a gente, seria mais difícil. Então, a gente registra aqui, né, Carol, o agradecimento, Exatamente. porque a gente sempre fala sobre isso, a importância que teve para nós. Então, essa garantia de acesso foi também uma conquista aí desse trabalho de rede. Para nós e principalmente para as nossas famílias, né? É. Então, a gente agradece e de coração. Depois a gente vai abrir para algumas perguntinhas ainda, muitas já foram respondidas, né, que a gente tinha um registro aqui, mas eu acho que agora é o momento da Patrícia também quiser fazer uma fala. Seja bem-vinda, Patrícia. Boa tarde. Boa tarde. Eu começo me desculpando pelo meu atraso, mas estava previsto, né? Estava terminando um outro trabalho e assim que eu consegui me liderar, então vim para cá. Vim para cá sem sair do mesmo lugar, né? Para quem não me conhece, eu sou Patrícia Spindler, eu sou psicóloga da Guarda Municipal de Novo Hamburgo e sou professora da Faculdade de Psicologia da INH e trabalho também no meu consultório, né? Então, estou hoje aqui como psicóloga da Guarda. Trabalho diretamente com o Almeida, né? Então agradeço o convite, a oportunidade da Guarda estar presente, né? Quando eu recebi esse convite da Carol, eu achei que era muito importante que o Almeida, ou que alguém do departamento dele, né, do departamento de ensino estivesse presente e trouxesse de fato essa contribuição que eles promovem, né, com todo o seu trabalho cotidiano, com as palestras, com as intervenções, com os projetos de prevenção à violência, né, com o policiamento comunitário. Então, eu acho que eu falo um pouquinho, assim, brevemente do meu trabalho, né, para depois a gente, enfim, abrir para essas perguntas também, não, se é que eu estou conseguindo acompanhar a dinâmica aí. Mas me chama, eu não escutei o Almeida falar, né, entrei agora enquanto estava as colegas da brigada falando, mas eu já escutei muito o Almeida falar, e sei o que ele fala, sei como é que ele trabalha, então me chama a atenção, assim, né, escutando a Juliette, a Ângela, e estando aqui através da AMO, né, nesse momento, que acho que é uma entidade que é tão forte, tão importante no nosso município, né, a importância da gente, o quanto é bonito a gente estar falando de crianças e adolescentes, né, por mais que a gente esteja falando em situações difíceis, né, ou situações onde a brigada, a guarda precisam auxiliar nesse limite, né, das crianças e dos adolescentes. Eu acho que é bonito ver nas pessoas, nos profissionais que trabalham com isso, o quanto estão comprometidos com essas faixas etárias, com o ECA, né, com toda a noção de cuidado e de responsabilização, né, de direitos e de deveres. Então, eu acho que isso é fundamental. O meu trabalho na Guarda é um trabalho diretamente com os próprios servidores, né? Então, eu não trabalho diretamente com a população, mas eu trabalho com os servidores, por diversos caminhos, assim, né? Mas uma das possibilidades de trabalhar com os servidores é também, eu imagino que o Almeida deva falar do Escola Mais Segura, alguma coisa, né, que faz o policiamento comunitário, a ronda escolar, e eu participo também dessa equipe de trabalho, onde em alguns momentos a gente fez a formação desses servidores para trabalharem mais especificamente, né, principalmente com os adolescentes. Então, já fizemos 2 anos, esse ano não, né, mas o ano passado, o anterior, de formação sobre adolescência para os guardas que estão mais diretamente trabalhando
com a ronda escolar, com crianças e adolescentes, para também entender, né, como que esses servidores vão precisar atuar, né, que eles precisam levar em conta, que considerações são importantes para se aproximar das escolas e pensar no cuidado e na proteção dos adolescentes, né. Então, a gente trabalhou, a gente estudou um pouco o que é esse fenômeno da adolescência, né, o que ele significa, o que ele representa, principalmente no nosso mundo contemporâneo, né, onde, de uma certa forma, a adolescência é tão valorizada, né, e as meninas, a Ângela brincava antes, somos todos jovens ainda, né, sim, Deus o livre se ela dissesse que não, né. A gente, aqui tô com um pouco de cabelo branco, porque a pandemia não me deixou só conseguir cortar, não consegui pintar, que para não ficar com muito medo de pegar esse vírus, mas sou jovem, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que, na verdade, os jovens muitas vezes acabam sendo podendo fazer tudo por estarem nesse lugar, né? É muito comum que nós, adultos, né, que os adultos, que as famílias não consigam ajudar os seus jovens, as suas crianças nas suas restrições, nos seus limites, que todos temos e que todos precisamos para conviver em sociedade, né? Então, esse famoso não dá nada, como vocês colocaram, né, é um sinal de impunidade, muitas vezes, da nossa sociedade, e que as crianças e os adolescentes são inteligentes, espertos o suficiente para tentar, né, achar uma brecha ali e fazer aquilo que lhe parece que dá mais prazer, que é mais legal, que pode ser mais divertido, e que eles não conseguem enxergar as consequências disso. Então, acho que a Brigada, e falando do seu trabalho tão importante de mostrar que as coisas têm consequências, sim, né, porque eu vejo que muitas famílias, muitos pais não estão conseguindo desempenhar esse papel com toda a sua, enfim, com toda a sua todo o seu peso mesmo, porque vamos combinar que não é uma tarefa simples, né? Eu também sou mãe e sei como é a gente impor limite todos os dias, quando a gente chega do trabalho cansado, né? Agora nessa pandemia, que as crianças e os adolescentes também estão sofrendo muito por uma série dessas restrições ainda maiores e mais acirradas nesse momento, né? Então, eu acho que é um trabalho, assim, que a rede, né, como acho que a Juliette também falou, assim, a importância da gente estar a Brigada, a Guarda, as instituições de segurança, mas também com as instituições de saúde, de assistência, né, da gente estar realmente se aproximando e fazendo um trabalho, assim, intersetorial, um trabalho em conjunto, que eu acho que é aí que vai dar resultado, é aí que a gente vai estar falando a mesma língua, né, e vamos estar dividindo responsabilidades e cuidados para realmente a gente ter, contribuir com essas famílias, com as famílias, com os adolescentes, com as crianças, né, veja aí a minha querida colega Marileia, né, que saudades de ti, da época que a gente ia juntas para Unicinos, né, e enfim, ver aí quanto que a gente precisa se fortalecer enquanto profissionais das diversas áreas. Eu acho que é nesse diálogo que a gente pode auxiliar, né, não basta exercer o trabalho da segurança, não basta exercer o trabalho da saúde, a gente tem que pensar em como se aproximar dessas famílias e como transformar isso em algo que seja, de fato, assimilado, entendido, percebido e construído por eles, né, junto com eles também. Então, isso para falar um pouquinho desse trabalho, que eu acho que tem mais, que eu faço com os guardas e que acaba repercutindo mais diretamente nas crianças, nos adolescentes, né, da nossa comunidade. Fora isso, também eu venho acompanhando um pouco o trabalho que alguns guardas estão fazendo do acolhimento de crianças,
né, em parceria com o Juizado da Infância. Então, a gente vem aí fazendo algumas formações com o próprio juizado, né, e também, assim, dando um apoio para alguns desses guardas que estão realizando esse trabalho que não é nada fácil, né, de junto com os oficiais de justiça, isso, obrigada, o oficial de justiça, para fazer o acolhimento, justamente como a Ângela falava, naqueles casos onde já se tentou de tudo, e a gente vê que é isso mesmo, né, e que a alternativa, naquele momento, melhor é a retirada da criança da família, para ela ter uma outra garantia, mas isso não quer dizer que não seja traumatizante, para todos que estão ali, né, então eu acabo, de uma certa forma, tentando acompanhar um pouco mais com os guardas esse trabalho, né. Então, é um pouco isso, assim, que eu faço pela guarda. E também trabalho, né, Almeida, em algumas ocasiões com a própria Guarda Mirim, né, contribuo com a Guarda Mirim, que é um programa da guarda, né, com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, imagino que o Almeida já tenha falado, e que em alguns momentos, tanto eu quanto as estagiárias de psicologia lá da guarda, fazemos algumas intervenções, tanto com as crianças e adolescentes quanto com as famílias, né. Daí, muito também, principalmente com as famílias, assim, trabalhando essa questão de educar, como é dar limite, né, eu me lembro de um texto da psicóloga Roseli Saião, que é um texto curto, assim, que eu trazia para pensar com os pais, né, que é pedir ou mandar, né, também como é educar sem precisar só ser algo, assim, unilateral, onde não existe um diálogo na família, né, então tem que ter uma autoridade, mas essa autoridade precisa ser autoritária, como que a família trabalha isso, né, como que os guardas, em determinadas circunstâncias, podem fazer esse diálogo também, né, o quanto que esse diálogo fica menos possível, dependendo da situação, dependendo da ocorrência, né, enfim, então, acho que o meu trabalho pela guarda vai um pouco mais por aí, né, e no sentido de atingir mais as crianças e os adolescentes. Fico também à disposição para algumas perguntas, enfim. Patrícia, muito obrigada. Muito legal. Obrigada pelo convite, Carol. Que isso. Muito bonito o trabalho que tu faz ali com a guarda, né? Então, para quem não sabe, a Patrícia é minha professora lá na INH, né? E então é a segunda convidada, os adolescentes que estão presentes sabem, é a segunda convidada, então, que é minha professora na INH, a Ana Alice, também, então, falou um pouco sobre o CAS, sobre atos infracionais, e também contribuiu bastante. Muito obrigada, Patrícia. Quero apresentar também a nossa colega, então, a Marileia, ela é nossa arteterapeuta aqui, ela também é musicoterapeuta, ela também é psicóloga, mas aqui na instituição ela é musicoterapeuta. E a doutora Márcia é nossa vice-presidente aqui na instituição. Boa tarde, parabéns pelo lindo trabalho aí de vocês. Vamos fazer uns 15 minutos de intervalo e depois a gente volta, então, com as perguntas, pode ser? Combinado, então.